E a gente continua a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito do Recife. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio a candidata Priscila Krause, do Democratas. A ordem dos candidatos foi escolhida através de sorteio, na presença dos assessores de cada candidato. A entrevista terá duração de 8 minutos e a gente começa a contar a partir de agora. Candidata, a senhora, se eleita a partir de 1º de janeiro do ano que vem, é uma mulher jovem, mãe. Como que a senhora pretende beneficiar também as mulheres do Recife que são tão preocupadas com saúde e educação dos filhos? Bom dia. Bom dia, Isla. Bom dia a todos os telespectadores aqui da TV Clube, do PE no Ar. Essa sua pergunta é muito importante exatamente porque nós, mulheres, nos colocamos sempre no lugar da outra, com as mesmas angústias, com os mesmos sofrimentos, e a gente tem uma característica em comum. Não tem diferença quando se é uma mãe rica, pobre, remediada. Os dramas e as angústias, eles são os mesmos. E exatamente por conta disso, a gente tem um programa que foi pensado com muito carinho, foi pensado com muita atenção, pensando em toda a família, que é exatamente o Casa Mãe, que é um programa de creches que atenderão as crianças de 6 meses até os 6 anos incompletos, com 12 horas de atividades diárias, 5 refeições por dia. E qual é o diferencial disso? Primeiro, uma proposta pedagógica que permita que essas crianças sejam alfabetizadas realmente aos 6 anos de idade. Hoje no Recife, infelizmente, as crianças são alfabetizadas entre 7 anos e meio e 8 anos. Isso traz um prejuízo enorme para a vida escolar dessas crianças e, consequentemente, para a vida profissional também delas. Agora, o que é que vai fazer com que isso seja possível e que seja realmente realizado dentro das comunidades do Recife? Hoje, cerca de 5.000 crianças são atendidas na rede municipal de creches. Nós temos um déficit de perto de 30.000 crianças. E no ritmo que está, a gente vai levar mais de 100 anos para cobrir exatamente essas 30.000 crianças. E o Casa Mãe, ele vai acontecer porque vai funcionar em casas da comunidade que já existem, que serão alugadas pela prefeitura, adaptadas, adequadas e reformadas para que a creche possa funcionar com qualidade. Eu não inventei isso. Eu acho, inclusive, que a gente não precisa inventar a roda, a gente tem que pegar os bons exemplos e trazer para cá. Isso funciona na cidade de Petrolina. E lá, com esse programa, com a proposta pedagógica consistente, que dá assistência às nossas crianças, a assistência necessária, eles conseguiram elevar de 40% para 87% o percentual de crianças que são alfabetizadas na idade certa, que são alfabetizadas aos 6 anos. Infelizmente, o Recife não vem cuidando da nossa educação e da educação infantil e da educação básica, tanto que nós saímos da 17ª posição no IDEB para a 21ª. Significa que muito precisa ser feito e precisa ser feito com melhor qualidade. E o Casa Mãe é exatamente uma política estruturadora para a família e uma política de emancipação feminina, que vai dar às mulheres a oportunidade de escolher se querem cuidar de seus filhos ou se querem ir trabalhar para ganhar o seu sustento. Vamos falar sobre outro assunto que também preocupa muito o recifense, a mobilidade. Hoje é muito difícil circular pela capital pernambucana. Como que a senhora pretende se posicionar, por exemplo, em relação às novas tecnologias, ao Uber e também ao taxista, já que essa é uma categoria que emprega muitos profissionais? Essa sua pergunta ela é muito boa, até porque muitos taxistas e muitos motoristas de Uber estão nos assistindo e também terão acesso à repercussão do programa. E a minha posição ela é muito clara em relação a isso. E vale ressaltar o seguinte, que a minha posição eu venho mostrando ela há muito tempo. Não é agora por conta de pressão eleitoral, porque está se aproximando o dia da votação, que a gente está adotando posição A ou B. Primeiro, a gente tem que acabar com essa história de táxi versus Uber e Uber versus táxis. A lógica é Uber mais táxi, táxi mais Uber. Existe espaço no mercado para as duas categorias, para os dois segmentos. O que é que nós precisamos fazer? Promover uma competição justa entre os dois serviços. E para isso é necessário regulamentar o Uber e cabe sim ao prefeito que cuida do uso do solo fazer isso. Então não é justificativa de que a lei é federal,
nós temos no município espaço jurídico para cuidar da regulamentação e do disciplinamento do Uber, e nós temos sim que revisar a legislação do táxi naquilo que é possível para dar uma flexibilidade maior para que o táxi possa, junto com a regulamentação do Uber e a flexibilização do táxi, terem uma condição de competição. Me preocupa o clima que se criou no Recife de se colocar pais de família contra pais de família, porque é isso que está acontecendo. O taxista é um pai de família que precisa sustentar a sua estrutura familiar. O Uber é um pai de família, normalmente pessoas que perderam o emprego por conta da crise e que precisam também sustentar a sua família. E a forma de chegar a um consenso é exatamente através do diálogo e colocando os interesses que estão envolvidos e que são legítimos na mesa. O interesse do taxista, o interesse do motorista do Uber, o interesse do consumidor e o interesse público. Esse é o que tem que falar mais alto. E não adianta apagar incêndio com gasolina. É essa, infelizmente, a postura que o atual prefeito adotou. Agora, você se apresenta como uma novidade, como uma alternativa para a política, para o comando da cidade do Recife. Mas, ao mesmo tempo, você está acompanhada de pessoas que já foram prefeitos do Recife em anos muito anteriores ao grupo que administrou o Recife nos últimos anos. Então, como falar em novidade se você está acompanhada de pessoas que foram do Recife em tempos anteriores? É impressionante porque o que parece ser antigo se tornou moderno. O Recife é há 16 anos governado pelo mesmo grupo. O mesmo grupo do PT-PSB. Era João Paulo com o vice, que hoje é o vice de Geraldo. João Paulo elegeu João da Costa, que governou junto com Geraldo. E as minhas referências são exatamente daqueles prefeitos absolutamente reconhecidos. O ex-prefeito Roberto Magalhães, o ex-prefeito Gustavo Krause, que construiu a história, escreveu a história do Recife e que por onde a gente passa, a gente só tem boas recordações e as pessoas pedindo para que a administração pública volte a ser eficiente como era naquela época. A gente tem agora 1 minuto e 20 segundos para a gente falar. Eu queria que você falasse também sobre o controle dos gastos públicos, que é a mote também da sua campanha. Isso é fundamental. Para a gente começar a governar, a gente vai precisar reduzir a máquina, a gente vai diminuir de 27 para 15 secretarias e diminuir em 50% o número de cargos comissionados. Fazer o comitê de avaliação de gastos para que a gente tenha o retorno do nosso investimento, porque só assim a gente vai poder ter o dinheiro necessário para fazer os investimentos que tanto as pessoas precisam. E eu queria, Isli, se você me permite, usar esses últimos segundinhos para dar um recado ao eleitor, um recado muito importante. Essa eleição é uma eleição de 2 turnos e a gente precisa escolher o candidato que a gente acredita, o candidato que inspira confiança através de uma trajetória de coerência, de coragem, de clareza nas posições. A gente não pode escolher um candidato mais ou menos com medo que o pior volte. A gente tem que escolher aquele candidato que a gente verdadeiramente acredita. E eu coloco à disposição do eleitor recifense a minha história, as minhas propostas, os meus posicionamentos para governar a cidade e liderar verdadeiramente um processo de transformação. É por isso que eu peço o voto de cada um que está nos assistindo. Perfeito, candidata. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Boa sorte na campanha e um ótimo dia para você e sua equipe. Eu que agradeço. Amanhã é a vez do candidato Pantaleão, do PCO, ser entrevistado aqui no estúdio do Pernambuco no Ar.